Nada que é externo te satisfará, a não ser momentaneamente. Somente a verdade de quem você é, se realizada, te libertará. É de uma frase do Eckhart Tolle, que é um dos meus autores favoritos. Bom, primeiro eu vou te falar por que o nome, né? Por que o nome é Recalculando a Rota? Na verdade, eu escrevi o livro quando eu voltei de Las Vegas. Estava nos Estados Unidos 4 anos, morando em Vegas. E eu escrevi ele em inglês, porque eu estava pensando em inglês naquela época e falei, vou escrever em inglês, porque depois traduzir para minha língua mãe é fácil, né? E aí o título em inglês é Roundabout, que é uma rótula, essas de trânsito, assim, que tu tem várias opções de caminho e tu pode ou girar em círculos ou escolher um caminho, né? E esse é o sentido do livro, assim, de que a gente tem que chegar uma hora, ao invés de girar em círculos, a gente tem que escolher um caminho, né? E aí, não dava pra traduzir pra rótula, né? Nem pra, tipo, rotatória, nada disso. E aí, um dia eu tava perdida aqui em São Paulo, de carro, porque eu me perco direto aqui, e o GPS ficou falando, recalculando a rota, recalculando a rota, recalculando a rota. E aí chegou uma hora, deu um estalo, assim, falei, gente, tipo, é o título perfeito pro livro, sabe? Então, eu acho que tem que recalcular a rota da vida quem não tá satisfeito, né? Quem não tá feliz ou se sentindo pleno naquilo que tá fazendo. Porque eu acho que todos os seres humanos vieram pro mundo para inspirar os outros, né? Todos nós temos uma combinação muito única de experiências, né? Só tu teve os teus pais, viveu nos lugares onde tu viveu, teve os amigos que tu teve e as experiências que tu teve. Então eu acredito que todos os seres humanos têm alguma coisa de único para trazer para o mundo. Mesmo que não seja, por exemplo, eu sou escritora, tem muitos escritores, mas ninguém escreve do jeito que a Alana escreve. Ninguém faz marketing do jeito que a Alana faz marketing, do jeito que o Chico faz marketing, entende? Então, mesmo que a atividade que tu escolhas já tenha muita gente que faça, se tu for tu mesmo, se tu estiver sendo totalmente autêntico e fiel a ti mesmo, a quem tu é, e trazer essa verdade à tona, tu vai estar sendo único, então vai estar sempre sendo a tua maneira única de fazer as coisas. Porque cada vez mais a gente não vai ser valorizado pelo fato de saber realizar uma atividade, e sim pela sua maneira única de realizar essa atividade. Porque, por exemplo, nas faculdades americanas, na Singularity University, que é da Universidade do Google e da NASA, os caras já estão mandando robô que fazem até trabalho criativo, brother. Tipo, a gente vai ser muito substituído pelo robô, sabe? Então, a única coisa que nunca vai ser substituída é a tua maneira única de fazer as coisas. Então, eu acho que a gente tem que desencanar dessa crença de que a gente precisa fazer uma coisa na vida, né? A gente é uma coisa em movimento, todos os seres humanos estão sempre... A vida não é uma coisa caixotada, né? Encaixotada. A vida é fluxo, né? Então, o nosso propósito também pode ir mudando ao longo do processo, né? Eu acho que o propósito maior da existência é ser tu mesmo, é ser quem tu é ser fiel a ti mesmo. Né? Então, a partir do momento que tu tá evoluindo, que tu não tá parado no tempo, o teu propósito também vai mudando, né? Eu posso ter começado com esse propósito o meu propósito, eu acredito que é aumentar o nível de consciência das pessoas. Por quê? Porque eu quero viver num mundo melhor, né? Tipo, as pessoas falam, teu trabalho é altruísta. Não tem nada de altruísmo, cara, é quase egoísta, sabe? No sentido de que eu, durante a minha própria vida, ainda quero viver num mundo que eu falo, que massa tá aqui, sabe? Que legal fazer parte disso que tá acontecendo. E eu acho que a gente tá num momento propício, assim, pra isso, né? Então, o propósito maior da existência é ser tu mesmo. O segundo é contribuir para a evolução. A evolução da espécie, a evolução da consciência, a evolução em todos os sentidos, né? Da tecnologia. Então, o que de ti, né? O que tu tem para acrescentar para o mundo que vai fazer ele um pouquinho melhor, né? E aí depois passa para os propósitos pessoais, né? Tipo, mas eu acho que todos eles vão mudando ao longo da história também.
Então, eu tenho um approach bem diferente, eu acho que todas as outras pessoas quanto a isso, né? Porque eu vejo muitas pessoas falando, não olhe para o medo, não esteja nem aí para o medo e tal, tipo, ou haja apesar do medo, né? E isso eu também falo, haja apesar do medo. Mas o meu approach é justamente o contrário. A gente tem que começar a olhar para os nossos medos, a gente tem que convidar os nossos medos para entrar. Porque o objetivo de todo sentimento é ser sentido, certo? Então, sentimento, teu objetivo de vida é ser sentido. Então, se a gente fica ignorando os medos e fingindo, ele não tá aqui, eu vou fazer de qualquer jeito, mas ele não tá aqui, o que acontece? Esse medo vira teu sabotador. Porque ele tá ali, tu pegou, não é que tu resolveu ele, olhou pra ele, viveu ele, percebeu o que ele tá te dizendo. Tu simplesmente pegou um tapetinho, botou em cima do medo, vou fazer de qualquer jeito. Só que tudo que tá embaixo desse tapetinho que a gente faz, acaba boicotando a nossa vida e sabotando a nossa vida mais tarde. Então, o legal é tu abrir todos esses tapetes, olhar para todos os medos e trocar uma ideia com ele no sentido de perceber o que eles estão te dizendo, qual é a função dele. Todo sentimento tem uma função, ele tá aí para te mostrar alguma coisa sobre ti mesmo, né? Ele tá aí para te ensinar alguma coisa. Então todo sentimento é uma grande oportunidade de autoconhecimento. Então, eu fiz uma transição um pouco, lenta, né, na verdade. O que aconteceu? Eu voltei pro Brasil, eu descobri que o que eu amava era escrever. Aí voltei pro Brasil para escrever o livro. E aí, como a única coisa que eu sabia fazer era conseguir um emprego, porque eu não tinha ideia de como fazia para ser nômade digital, nada disso ainda, eu consegui um emprego fazendo, então, o que eu amava, que era escrever. Então, eu fui editora de uma revista por um tempo e tal. Aí eu comecei a perceber que ainda fazendo o que eu amava, trabalhar 8, 10, 12 horas por dia para uma pessoa que não estava gerando nenhum tipo de recurso para mim, a revista estava indo super bem, estava tudo indo maravilhoso e eu continuava ganhando a mesma mixaria de sempre, trabalhando cada vez mais e sem reconhecimento, né? Eu falei, cara, isso aqui não faz mais sentido para mim. E aí eu comecei a demonstrar uma insatisfação constante e um dia meu chefe me chamou e me despediu. E ele falou assim, olha, na verdade eu simplesmente tô constatando que tu tá pedindo pra ser despedida já faz um tempo, sabe? Então assim, eu sinto muito porque na verdade tu é uma das minhas melhores funcionárias, mas vou ser obrigada a fazer o que tu tá me pedindo. E o cara ia falando e eu ia ficando feliz. Ele falou, cara, tu é a pessoa mais feliz que eu já despedi na vida, assim, sabe? E eu saí de lá, o meu coração transbordava, assim, de felicidade. Eu falei, beleza, até durante uns dias, assim, foi nesse estado que eu vivi. Depois veio o medo, né, de, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E aí, mas naquele dia eu decidi que eu nunca mais ia ter um emprego na vida. Falei, foi circunstancial, foi maravilhoso, eu nunca mais vou ter um emprego na vida. E aí eu fiz uma transição que eu ainda não sobrevivia completamente de ser escritora, então eu comecei a diversificar todos os meus trabalhos, né? Que eu acho que é isso que as pessoas têm que pensar, que não é só uma questão de fazer o que eu amo, e sim uma questão de o que o mundo precisa, né? Se tu tá querendo vender um troço que ninguém quer comprar, não vai dar certo, sabe? Então eu comecei a diversificar as minhas atividades como escritora, ao invés de ficar esperando, sentada em casa, o meu livro vender para eu ganhar dinheiro, sabe? Eu comecei a fazer roteiros de apresentações institucionais, eu comecei a cobrar dos meus amigos que queriam que eu fizesse os textos dos sites, eu comecei a cobrar dos leitores que já entravam em contato comigo se eles quisessem conversar realmente por Skype, eu cobrava consultoria. Então assim, ao invés de ficar parada pensando no que eu amava e tudo mais, eu fui botando as coisas em prática, descrevendo todos os meus serviços como forma de produto com um preço que estava bem resolvido para mim. E a partir do momento que tu descreve em forma de produto, com um preço que está bem definido para ti, tem gente querendo comprar. Especialmente se o teu blog ou a tua comunicação com o público já existe, né? Então, eu acho que é um processo, né, que eu comecei a fazer e levou um bom tempo de construção. E depois começa a andar sozinho, tu começa a ver que tu não precisa mais fazer todo aquele esforço que tu fazia no começo.
isso acontece com todo mundo, né? Todo mundo encontra resistência dos outros, né? Da família, das pessoas mais próximas, o que é muito difícil justamente por isso. Mas só existe resistência enquanto isso ressoa dentro de ti. Enquanto uma parte de ti ainda concorda com eles de que, pô, realmente vai ser arriscado fazer isso aqui, realmente talvez não seja a melhor opção, realmente vai dar trabalho e eu vou ter que ser corajoso, né? Ou seria muito mais fácil talvez eu ter uma coisa segura, um emprego seguro, que eu não precise me incomodar. Então, enquanto o medo dos outros ressoa dentro de ti, no sentido de que uma parte de ti ainda acredita nesse medo, as pessoas vão continuar falando e falando e falando. A partir do momento que tu te fecha, como se fosse realmente energeticamente fechar todas as portas, assim, de segurança interna, de que é isso que eu tenho que fazer e é isso que eu vou fazer, é impressionante, assim, acontece uma coisa mágica que ninguém mais te questiona e todo mundo passa a te apoiar. E a partir do momento que tu faz isso, o universo também passa a conspirar a teu favor, sabe? Então é uma decisão interna que a gente precisa fazer primeiro, antes de qualquer coisa, uma decisão interna que não tenha portas abertas pro plano B, sabe? Eu percebi muito que o meu negócio deu certo porque eu não tinha plano B. Eu tinha só plano A, entendeu? Eu falei, eu quero ser escritora, eu quero viver disso e é isso que vai me fazer feliz. Só existe plano A, ponto, entendeu? E eu fechei todas as portas para um plano B. Então, assim, a partir disso, minha família começou a falar, vai ser escritora, beleza? O que tu pode fazer a mais? Eu vi que a partir do momento que eu me defini, todo mundo começou a trabalhar a meu favor. Não só a família, mas os amigos, o universo, todo mundo. Então, isso só é um problema quando é um problema pra ti ainda, sabe? Desistir não, nunca pensei em desistir, eu sempre pensei, sempre que eu percebia, porque no começo tu faz muito esforço para pouco resultado, né? Tu vê que tu trabalha muito e, cada like na página é uma conquista, cada compartilhamento no blog é uma conquista e tal. Então eu percebo que no começo é muito difícil. Então a cada vez que eu percebia que o resultado ainda não era o esperado, eu tentava diversificar ainda mais as atividades, no sentido de sempre perceber assim, o que o mundo precisa, né? O que eu poderia entregar que as pessoas estão precisando, né? Então, sempre que ainda não estava dando certo o suficiente, eu abria mais alguma porta nesse sentido, assim. Mas, então, sempre pensei em diversificar e ampliar outros braços. Mas desistir nunca. Mesmo porque, né? Não, vou fazer o quê se eu desistir, gente? Não saberia o que fazer. Por exemplo, o programa Recalculando a Rota que eu criei foi justamente para atender todas as pessoas que me faziam essa pergunta. Por quê? Porque eu percebo que eu não consigo ajudar nem meus amigos, sabe? Porque eu teria que começar de uma parada tão básica a falar com eles, de um negócio tão básico que é sobre a tua essência, sobre sair do piloto automático, 1000 coisas que eu falo no curso e que demora 3 meses para a pessoa aprender, né? Que eu percebo que fica difícil ajudar até uma pessoa próxima, né? Porque é um passo a passo que a gente precisa aprender e integrar, né? Realmente não é uma questão de criar o trabalho que você ama. É uma questão de se tornar quem tu é. E isso não acontece do dia pra noite, né? A partir do momento, pensa que tu tem um trabalho que tá totalmente alinhado com quem tu é, com todos os teus valores. O que é importante pra ti? É liberdade? É retorno financeiro? É fama? É reconhecimento, é ajudar os outros, né? Então tu tem que fazer uma identificação de todas essas coisas que são importantes e dos teus dons, dos teus talentos, o que é natural pra ti, o que vem fácil, né? Eu acho que o nosso trabalho, que a gente ama, vem fácil, não é uma coisa, meu Deus, que é um horror pra aprender ou que é um esforço muito grande, né? Então, a partir do momento que esse trabalho tá alinhado com quem tu é e com os teus valores e com os teus dons e talentos, é facílimo, né? Então, assim, na verdade, é tornar-se quem tu é e não criar
o teu trabalho. Que ótimo tu me perguntar isso. Porque a ideia do meu projeto é que todas... Não sei se tu sabe, mas a galera que faz o meu programa, eu chamo eles de vagalumes, né? Que são seres que produzem luz própria. Então, no sentido de que as pessoas que estão ali, eu, nesse momento, tô inspirando essas pessoas. Mas eu quero que exista o dia em que eu tomei o borocochô e essas pessoas vão me inspirar. Né? Essas pessoas vão se tornar aquilo que a gente aprendeu junto, realmente, né? Então, a ideia do meu projeto, do programa Recalculando a Rota, é começar a integrar todos os vagalumes, no sentido deles começarem a trabalhar para mim de várias formas, como já estão trabalhando. As 5 pessoas que trabalham para mim hoje foram os meus primeiros alunos do programa. Porque eu falei, vocês botaram fé em mim, eu vou botar fé em vocês também. Entendeu? Então, e aí o meu projeto futuro é reservar uma parte do valor que eu ganhei com a venda do programa e financiar alguns projetos de ideias que as pessoas tiveram lá dentro. Então, começar a integrar os vagalumes no trabalho para mim e financiar as melhores ideias dentro do programa. Isso no programa Recalculando a Rota. E aí eu tenho mais 2 ideias de projetos, que vai ser a história que você precisa contar, que é um workshop que eu já dou, e aí ele vai ser feito daí online agora, e eu vou fazer uma versão compacta do programa mais voltada para essa questão prática do ganhar dinheiro, da abundância, de no passo a passo mesmo como é que faz, e eu tenho um projeto de fazer um curso mais compacto nesse sentido também.